está entrando em cada um dos corações aqui nesta noite. Amém. Quero convidar os queridos a abrirem as suas Bíblias no meio do texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 13. Teremos um texto, uma bela canção de amor, que nos fala muito sobre o grande fundamento da família e da igreja. E esse fundamento é o amor. Nesta manhã especial, onde nós celebramos a renovação do voto, nós estaremos ministrando uma palavra nesse texto, que nos fala sobre esse grande fundamento, que é o amor. Amém, Senhor. Encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que entra. Mesmo que eu tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada teria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me teria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Amém. Quando eu era criança, Nem precisa pregar eu mais. estava criança. Mas assim que cheguei à idade Estraga o adulta, texto. acabei com as coisas de criança. Pois agora vemos com o novo espelho de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Oh, E o versículo 13 diz: portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. oh Deus. Glória a Deus. Que a sua palavra Usa-se a mula de Balaão. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida. Pedimos que ela possa alcançar os nossos corações, edificar as nossas vidas e fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus. Meus queridos, nós queremos falar nessa noite sobre o grande fundamento da igreja e da família. Dessa vez começamos com um irmão da igreja de Cipó. Nós estávamos conversando sobre o tempo da congregação que estava trincando, rachando. E ele me explicava que aquele terreno era muito arenoso. E acabou que não fizeram uma boa estrutura e como passar o tempo começou a rachar. E eu pensando nessa realidade, eu percebo que toda construção precisa de um bom fundamento, para que essa possa permanecer durante longos anos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma rachadura. Quando nós pensamos na relação conjugal, quando nós pensamos na relação familiar, quando nós pensamos na igreja, nós chegamos à conclusão de que o grande fundamento para isto é o amor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar sobre esse amor. Ele vai falar sobre algumas características muito especiais desse amor, que fundamenta a relação de vocês, que são casados, que fundamenta a igreja, a comunidade do nosso Senhor Jesus, que fundamenta a existência humana. Menos o Ele pregador. vai dizer que o amor é paciente. E quando eu penso no amor paciente, eu penso no amor que não desiste, no amor que supera conflitos e frustrações. E o que sustenta a família é esse amor paciente, que diante das dificuldades, que diante dos problemas, ele consegue vencer com a paciência. Mas ele vai dizer que o amor é bondoso. E quando eu penso no amor bondoso, eu consigo pensar no amor que consegue ver o melhor do outro. No amor que não consegue ver apenas o lado defeituoso do próximo, mas consegue ver aquilo que ele tem de positivo. E quando nós pensamos nesse amor, nós pensamos na relação conjugal. Muitas vezes, o que mais acontece nos casamentos hoje, que um casal só vê o defeito do outro. Tá vendo, amor? Tá vendo? Aquilo que ele faz de errado.
Mas o amor que sustenta a relação conjugal. É o amor que vê O pastor falou. o lado bom que a outra pessoa tem para melhorar. Tudo, E tem mesmo amor. que eu falou do amor no lado do ciúme. E quando eu penso no amor no lado do ciúme, eu penso no amor que desfruta o que tem. Ih, tá E falando- fica desejando o que não tem. Tá falando da gente, ó, amor. Muitas vezes nós percebemos quantos casamentos são destruídos. Com pessoas que sempre procuram fora da relação conjugal para se satisfazer. Mas o amor, ele não há ciúmes, o amor, ele não é invejoso nas contradições. Ele desfruta o que tem. E esse amor sustenta a relação conjugal. Amém. Mas o texto vai dizer que o amor não se ensoberbece. Ou seja, ele não acha que está mais do que recebe. Muitas vezes nós percebemos nas relações, as pessoas dizem, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitos acham sempre que dão mais do que recebem. Mas o amor, ele não se ensoberbece. O amor é humilde. Ele entende que por mais que ele possa dar, o outro merece muito mais. Ele também recebe. Oh, Deus fala com o Por isso, pregador. esse amor nunca acha que dá mais do que recebe. Mas entende que dá na medida certa e recebe na medida certa. Quanto hipocrisia. Às vezes, quando estou falando que o amor não maltrata, não se conduz inconvenientemente. O amor, ele trata com graça, com amor. O amor trata com carinho. Meu irmão, presta atenção na E minha ele continua dizendo, não procura os seus próprios interesses. Ou seja, não se coloca em primeiro lugar. As coisas do outro deixam em primeiro lugar. Eita. Ele sustenta a família e a igreja. Isso é o que Muitas deveria vezes nós ser. pensamos e nós queremos sempre que a nossa vontade seja satisfeita. Oh, Deus! Mas na relação conjugal, nós entendemos que em primeiro lugar está o outro. E- Nessa construção da relação, nesse primeiro lugar, quando nós colocamos o outro em primeiro, a relação conjugal, esse amor. Tá vendo, amor? Primeiro eu. Posso tentar uma caminhada. Coloca ele primeiro. Isso deixa eu dizendo, o amor não se ira. Ou seja, não cria caso por qualquer coisa. Quantas vezes nós percebemos na relação conjugal, mulheres que reclamam porque o marido deixa o sapato no meio da casa. Eita, Senhor! Tá falando comigo, pai? E muitas outras coisas, criando casos por pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes, grandes vidas acontecem no casamento. Mas o amor não se ira, ele não cria caso por qualquer coisa. O amor ele consegue abdicar, abrir mão de sua vontade, para conviver numa relação tranquila com a pessoa que ama. Amém. Jesus. Mas o amor não guarda. O amor não fica lembrando as brigas do passado, as brigas da semana passada. O amor ele tem um coração que perdoa. Quantos casais ficam um passando na cara do outro? A briga da semana passada, a briga do ano passado. Mas a palavra diz que o amor. Tu nem é ele não casado, guarda pastor? rancor. O amor, ele perdoa as brigas passadas. Ele vive o presente, sonhando com o futuro. O passado, ele é apagado. E aquele que ama, ele consegue desfrutar o presente. Quando tu casar, tu me conta, pastor. E esquecer o passado. E o texto continua dizendo que o amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor honra os seus compromissos. O amor ele procura cumprir aquilo que quem ama procura cumprir o que diz. Quantas pessoas dizem que amam, mas não conseguem sequer cumprir aquilo que eles prometeram às pessoas que amaram. Prometeram a fidelidade conjugal, mas não conseguem ser fiéis. Prometeram ser pessoas amorosas, mas na relação com pessoas arrogantes. E quem ama, cumpre aquilo que diz. Não se alegra com a injustiça. Quem serve Deus? O amor se alegra com a verdade. Para o amor, a verdade sempre deve prevalecer. Até quando isso muitas vezes vai machucar. O amor mas é o amor sábio. não permite que a falsidade tenha espaço na relação. E o texto diz amor, tudo sofre. Essa palavrinha no grego quer dizer coberto, telhado, ou seja, o amor é protetor. Ele não se importa, ele procura proteger a pessoa. É mesmo. Ele diz o amor, tudo sofre, tudo crê. Quando o texto diz que amor tudo crê, ele está afirmando que o amor sempre acredita na mudança. Por mais que haja dificuldade na relação, ele sempre tem esperança de que essa relação pode permanecer firme, sólida em Jesus Cristo. E ele diz o amor não espera. No grego quer dizer não foge. O amor procura estar
sempre junto à pessoa amada. E pensando nessa belíssima canção de amor que o apóstolo Paulo recita em Coríntios 13, eu chego à conclusão de que esse é o grande fundamento da relação conjugal. É o amor que fundamenta a relação de você. É o amor que fundamenta a igreja do Senhor Jesus. É o amor que fundamenta as nossas vidas. Amém. Uma certa vez o pastor disse, numa pregação, enquanto os históricos dizem, nós temos a verdade. Os pentecostais dizem, nós temos o poder. E Jesus diz, tenha um amor. Que esse amor possa fundamentar as nossas relações, possa fundamentar a nossa vida, para que a construção das nossas famílias seja uma construção sólida, sem rachadura. Deus nos abençoe e nos possibilite viver esse amor de Deus nas relações. Amém. Nesse momento, nós queremos convidar os casais.